jornalísticos. Como eu amo esses gêneros jornalísticos. Esta aula é sobre estes gêneros que devem fazer parte da vida de todo mundo. Eu defendo que todo mundo tem que ler gêneros jornalísticos. Meu nome é Guga Valente, vem comigo para a gente acompanhar aqui esse raciocínio que eu desenvolvi sobre esses gêneros. Dá uma olhada nesse conceito aqui. Os textos que o jornalismo produz são variados e servem a muitos objetivos, mas que podem se resumir a informar. Então, basicamente, a gente tem uma ideia de que o jornalismo tem várias utilidades. A gente não só se informa pelo jornalismo, mas a gente também forma nossos posicionamentos. A gente também aprende coisas novas, né? A gente aprende, por exemplo, a rebater um posicionamento a partir de outros que a gente leu, né? A gente passa a acompanhar as coisas que acontecem no nosso cotidiano através desses gêneros jornalísticos, e isso é legal, isso tem que fazer parte da nossa vida, né? Às vezes as pessoas não dão o devido valor para o jornalismo, mas essa é uma área muito importante da nossa sociedade, porque ela é responsável por formar muitos dos nossos posicionamentos e da maneira como a gente vai conduzir a nossa vida, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos de gêneros para comentar com vocês como é que isso acontece dentro da sociedade e como é que esses textos de algum modo influenciam a nossa vida. Vamos começar aqui pelo mais importante de todos, a notícia, né? A notícia talvez não seja o gênero mais complexo, talvez ela não seja o mais difícil de produzir, talvez ela não seja o gênero mais legal, mais bonito, se a gente for pensar assim em relação ao texto jornalístico, ao universo jornalístico. Mas por que ela é o mais importante? Porque ela é o cerne do jornalismo. É um texto cujo objetivo é informar. Então a notícia responde aí a algumas perguntas básicas para que qualquer pessoa possa ser informado sobre algo que aconteceu. As perguntas são o que, quem, quando, como, onde e às vezes por quê. O que diz respeito a qual é o fato, o que foi que aconteceu. Quem? Quem são as pessoas envolvidas nesse fato? Como? De que modo esse fato aconteceu? Onde? Tá? Em que lugares isso aconteceu? Quando? Em que época isso aconteceu? E por quê? Né? Quando é possível revelar o porquê, qual o motivo disso ter acontecido? Então essas 6 perguntas norteiam basicamente o jornalismo, mas são o cerne, são a base fundamental para a produção de uma notícia. Então qualquer notícia que você for ler aí de um grande jornal, de um jornal confiável, tá? De grande circulação ou mesmo de uma revista, você vai se deparar com notícias. E se você fizer essas perguntas dentro dessa notícia, você vai encontrar as respostas ali. Porque basicamente, se você quiser escrever uma notícia, faça essas perguntas, responda a essas perguntas e você já tem ali a base da produção da notícia. Tudo bem? Só que a notícia é um texto bem simples, bem objetivo, é um texto que tem ali a função de informar e de modo mais objetivo possível, com poucas palavras, tanto que tem notícias que são curtinhas mesmo, né? Porque o objetivo ali é deixar você informado, tá? Não é deixar você sabido, não é deixar você com um posicionamento diferente nem nada. A notícia está ali só para poder te informar. Mas depois a gente vem para a reportagem. O que é a reportagem? É uma espécie de reelaboração da notícia. A reportagem é como se fosse uma notícia estendida, porque aí há um maior aprofundamento nas questões. E aí sim, na reportagem, a gente vai ter o porquê. Você reparou que eu fiquei um pouco vacilante ali quando eu falei das 6 perguntas? Que a última eu disse, é porque o porquê às vezes dá para responder? É porque a notícia surge ali de acordo com o momento. Então aconteceu uma coisa aqui agora, uma explosão. Beleza? Aconteceu uma explosão, o repórter está ali, ele tem todas as informações, mas ele não sabe por que aconteceu aquela explosão. Ele vai até dizer isso na notícia, não se sabe ainda qual a causa da explosão. Então o porquê nem sempre vai aparecer na notícia, mas na reportagem é importante que ele apareça, porque afinal de contas aqui a gente tem uma investigação um pouco mais aprofundada. E na reportagem também a gente vai perceber um pouco melhor a orientação do jornalista em relação ao tema, tá? Em princípio, esses textos eram para ser textos sem posicionamento, eram para ser textos meramente objetivos. Mas na prática, essa questão da objetividade em texto é algo que está muito em debate atualmente. Aliás, não é só de agora que se fala sobre isso. Percebe-se que as notícias e as reportagens possuem posicionamentos, inclusive na escolha de palavras. Então, por exemplo, se um jovem negro da periferia é preso com uma quantidade X de drogas,
A manchete da notícia ou da reportagem vai ser que um traficante foi preso. Mas se ele for um jovem branco, de uma classe média alta, filho de família importante, vai aparecer jovem é encontrado com quantidade X de drogas. Pode ser a mesma quantidade de drogas, pode ser no mesmo dia, na mesma cidade. O simples fato de que são jovens de classes sociais diferentes e principalmente de cor de pele diferente, vai produzir posicionamentos diferentes. E esses posicionamentos ficam claros nessa escolha lexical, nessa escolha de palavras que é feita ali pelo jornalista ou mesmo pelo editorial, pelo editor-chefe ali do jornal. Às vezes isso vai ser definido ali em pauta. O que é muito triste a gente constatar que até mesmo nesses meios onde os textos deveriam ser objetivos, eles não o são. Mesmo assim, o jornalismo ainda é mais importante do que, por exemplo, a gente ficar recorrendo a notícias que a gente recebe somente pelo WhatsApp. Muitas dessas notícias às vezes são falsas, não correspondem à realidade de modo nenhum, né? São muito mais do que preconceituosas, simplesmente, são mentirosas. E aí a gente tem que ser cuidadoso e nesse sentido é melhor a gente ficar mesmo com os jornais que têm credibilidade, que têm confiabilidade, para que a gente possa se nutrir de boas informações. Bom, depois da entrevista a gente tem o editorial. O editorial vai ser o texto de posicionamento daquela publicação em relação a um tema da atualidade ou um tema polêmico. É verdade que o editorial do jornal de circulação diária é diferente do editorial de revista mensal. Você pode reparar que essas publicações mensais, elas costumam tratar de um tema só. Então tem uma revista que trata só de carro, tem uma outra revista que trata só de moda, tem uma outra revista que trata só de saúde, tem uma outra que trata só de corrida. Você vai ter revistas de todo tipo dessas mensais, mas elas em geral são mais temáticas. Enquanto os jornais diários e as revistas semanais costumam ter temas diversos, né? Trata de temas dos mais diversos dentro da sociedade. O que a gente vai perceber? Que o editorial dos jornais e das revistas semanais costuma ser sobre um tema da atualidade, um tema polêmico, e o jornal e a revista se posicionam criticamente a respeito daquilo, né? E aí não é o posicionamento do editor-chefe, é o posicionamento da revista ou do jornal. Já no editorial da revista mensal, que trata de um tema específico, né, de um tema como esses segmentados que eu acabei de falar, o que vai acontecer é que esse editorial não vai muito emitir ponto de vista. Ele vai mais fazer uma espécie de apanhado ali, de resumo do que você vai encontrar na revista. Esse editorial costuma ser uma espécie de síntese, tá? De introdução às matérias que você vai encontrar no corpo daquela publicação. Então tem essa diferença e a gente precisa levar isso em consideração também, tá? Mas se a gente tiver que sintetizar, o editorial é isso, é o posicionamento do jornal ou da revista a respeito de um determinado assunto, tudo bem? Bom, depois nós temos o artigo de opinião. O artigo de opinião é aquele texto expositivo argumentativo em que o autor vai defender um ponto de vista a respeito de um tema polêmico ou da atualidade, ou os dois, tá? Não tem por que escrever um artigo de opinião sobre algo que não seja polêmico ou que não seja da atualidade. Sempre vai ser sobre uma dessas coisas. E o autor vai defender um ponto de vista pessoal. Quem que é esse autor? Ele precisa ter uma formação X, ele precisa ser filósofo, ele precisa ser escritor, artista, jornalista? Como é que é? Tem que ter uma formação? Não. Basicamente, a pessoa que escreve artigos de opinião é uma pessoa que sabe escrever. É uma pessoa que sabe se posicionar, é uma pessoa que tem público, né? Que o público gosta de ler os textos dela. Então essa pessoa precisa ter ali um bom posicionamento, uma boa leitura e uma boa escrita. Não necessariamente precisa ser alguém formado em uma determinada área X ou Y. A gente vai ter dentro da sociedade articulistas, às vezes, falando de política, que são formados em assuntos que não estão diretamente ligados à política. A gente vai ter autores escrevendo artigos de opinião sobre temas ligados à saúde, por exemplo, que às vezes eles não são da área da saúde primordialmente. Então não existe esse rigor em relação a quem escreve. O rigor está no texto. O texto é crítico, o texto é irônico, fica claro que aquele é o posicionamento do autor a respeito do assunto e ele está tentando te convencer. Esse autor quer que você pense igual a ele. Esse é o sentido do artigo de opinião. Então, quando você escreve um artigo, o seu objetivo é esse: persuadir o seu leitor a acatar as suas ideias e vir para o seu lado. Tudo bem?
Depois a gente tem a resenha crítica, tá? Muita gente, né, fala que resenha é o resumo do resumo. Eu já ouvi isso muitas vezes, já me perguntaram isso muitas vezes também, e eu não sei direito qual é a origem disso. Afinal de contas, existem vários tipos de resenha, só que uma resenha que aparece constantemente nos jornais e revistas é a resenha crítica. Aliás, texto esse que também vai acontecer dentro do âmbito acadêmico. Na faculdade, os professores pedem para a gente ler textos e escrever resenhas críticas sobre eles. Acostume-se, essa será a sua realidade daqui a algum tempo, tá? Então a resenha crítica é o quê? Basicamente é um texto em que a gente sintetiza a ideia do objeto que a gente está analisando na primeira parte. Então se eu tenho um texto, por exemplo, com 4 parágrafos, os 2 primeiros parágrafos vão ser uma espécie de síntese, de resumo ou de panorama geral daquele objeto sobre o qual eu estou analisando. Se o objeto é um livro, se é um novo celular, se é um carro, se é um filme, não importa, tá? Qualquer coisa pode ser objeto de uma resenha crítica. Os 2 últimos parágrafos, pensando que esse texto tem 4 parágrafos, lembre-se, não precisa ter, tá? Estou só usando um exemplo aqui de um texto de 4 parágrafos. Se os 2 primeiros fazem esse panorama geral, essa síntese, esses 2 últimos vão fazer a crítica. É nessa parte que vai haver a recomendação ou não para aquele objeto. Lembrando que a crítica pode ser positiva, pode ser uma crítica negativa ou mesmo pode ser uma crítica construtiva. Então, resenha crítica é isso, é um texto que sintetiza e opina ao mesmo tempo sobre um dado objeto. Tá? E por fim, nós temos a crônica, né? A crônica que não surge no jornal, mas no final do século XIX acaba sendo incorporada a esse meio de comunicação para poder falar sobre assuntos do cotidiano. O cronista vai trazer ali elementos do seu dia a dia e vai conversar sobre eles de maneira muito leve, muito solta, às vezes provocando uma reflexão no leitor, às vezes fazendo uma crítica, às vezes contando uma historinha para ser divertido, né? A crônica tem muitas vertentes diferentes, mas basicamente a crônica é um gênero que está na literatura com um pezinho lá, mas o outro pé está no jornalismo, que é onde ela surge. Tá bom? Então a gente está se encaminhando aqui para o final da nossa aula, né? Falamos sobre gêneros jornalísticos, aproveitamos para comentar com você sobre a notícia, né? Sobre a reportagem, sobre o editorial, perceba que eu pulei propositalmente a entrevista. Temos aqui o artigo de opinião, a resenha crítica e a crônica. Por que eu deixei para falar de entrevista por último? Porque eu quero fazer uma entrevista com você. O que você está achando dessas aulas? Você está achando que é bacana? Você está aprendendo alguma coisa com isso? O que você poderia fazer para mudar a sua realidade em relação à compreensão do texto? A entrevista não pode acontecer somente de um lado. A entrevista, diferentemente de todos esses textos que pode ser escrito somente por uma pessoa, ela é escrita por 2. Então, para a entrevista eu preciso de você. Eu preciso de um interlocutor. Eu preciso de alguém que responda as perguntas que eu fiz para que isso possa aparecer dentro das páginas amarelas da revista, dentro da página mais importante da revista, que é o destaque, né, para aquela pessoa que está sendo entrevistada. E esse gênero é um gênero muito interessante, porque ele vai ser construído ali, às vezes, numa gravação, para depois ser transcrito e para aí sim, né, ir para a publicação definitiva, certo? Beleza, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência e a gente se vê numa próxima aula.